Eu vou continuar lá a aula 2, aula 3, né, que eu não terminei. Então, vamos para a aula. Senão, nós não damos conta aí do recado. Bom dia, professora. Bom dia. Vamos começar. Então, vamos terminar lá a aula 3. Falta terminar, né? Eu nunca consigo acabar. Acho que vai dar. Ok. Então, vamos continuar. Alguns slides eu já havia trabalhado, mas eu acabei não fechando essa aula. Então, aqui nós já trabalhamos a questão do desenvolvimento das estruturas, do afeto, autoconhecimento, autoimagem, a questão desses 3 autores, que eles são interacionista, né? Eles trabalham dentro da questão interacionista, Piaget, Vygotsky e Vallon. Opa. A questão de Freud, né, que ele traz a ideia de afetividade, a questão dos impulsos afetivos. E a questão da divergência, a construção do conhecimento, a interação com o meio, com os objetos, os impulsos sexuais, a questão da convergência, da afetividade, aqui do fator motivador. Então, segundo Freud, o ser humano ele vai viver através do quê? Do impulso. Aqui a questão da família, que eu já frisei bastante, mas nós vamos estar trabalhando a questão da família mais especificamente, né? Também a questão de promover os sentimentos, a emoção, a pessoa estar dentro de um ambiente que ela está segura, a questão da metodologia, do PPP, do currículo, papel da escola. Aqui, a questão: que mundo é esse, que ser humano é esse, que projeto de sociedade eu tenho que ter, que projeto de sociedade que eu tenho que ter, que mundo é esse? E de escola, a escola ela tem que estar vinculada à questão social, a questão da sociedade. Então, nós vamos ter aqui os conceitos, as atitudes, os valores que são repassados, o modelo transmissível, o conhecimento. Muitas vezes, esta escola, ou este meio que esta criança convive, está descontextualizada, está fora do seu contexto. Por isso, essa discussão sempre dentro do currículo escolar. Que o currículo escolar, a proposta escolar, esteja cada vez mais
vinculada ao dia a dia desse estudante, a questão da experiência. Aqui as teorias socio-interacionistas, que é o que se defende hoje dentro de um contexto escolar, do contexto do processo de aprendizagem, a questão da autonomia, do respeito, da interação. Bom, o professor, ele tem que estar bem. Claro, ele é gente, né? Porque tem aluno que acha que professor não é gente. Tem família que acha que professor também não é gente. Acha, né? Professor só leva na cabeça. E, lógico, nós também temos profissionais, às vezes, também que se desinteressam, cansam da profissão, já estão cansados, ou caíram como paraquedas para ser professor e não era o sonho da sua vida, vão arrastando esta profissão. Então, tem uma série de fatores que perpassa, que permeia ao redor do professor, que é, às vezes, a desvalorização, a questão da formação, as condições de trabalho. E quando eu falo das condições de trabalho, eu não estou falando só da escola pública. Eu já trabalhei em escola particular que não me davam condições mínimas de trabalho, nem uma sala para eu trabalhar. A gente tem, às vezes, o hábito de falar escola pública. Nós temos escolas estaduais, escolas municipais, que são uma graça, porque a escola depende muito da gestão, depende muito do trabalho com a comunidade. Então, às vezes, o dinheiro público chega, mas ele não é aplicado, né? Tem quem desvia. Então, trabalhar essa questão da relação do professor. A relação familiar, que nós já discutimos na aula passada, a questão dos problemas de afetividade, de ensino e aprendizagem. Hoje a escola, ela está dentro da casa das pessoas. E lógico, existem famílias comprometidas e famílias que não são comprometidas. E você vê muitas histórias aí nas redes sociais, né, famílias que arrumaram o jeitinho dos filhos estudarem. Então, cada um é um, né, e a escola nunca precisou tanto da família, ser parceira da família. Aqui a questão dos pais, que nós já trabalhamos, pais severos ou superprotetores, com certeza essas crianças, esses adolescentes, eles vão ser ansiosos, desatentos. Então, o ideal é o quê? Uma família emocionalmente equilibrada. Aqui, o pai que escuta, que equilibra, que conversa, que explica a família. Aqui as fases, que nós já vimos também. E a infância, os 12 primeiros meses, aqui o primeiro aninho de vida. E trabalhar a questão pré-natal. O ideal é uma gravidez planejada, tudo certinho, mas nem sempre é possível. Aqui o período pré-embrionário, eu não sei, aqui nós já temos as fases. E o feto, né, existem várias teorias. Há quem vai dizer que o feto, ele já vai, né, ter aí o processo de estímulo, e outros vão dizer que não, depende da teoria que você vai defender dentro da concepção inatista, a concepção inatista, ambientalista e interacionista. Então, tudo vai depender aí dessa questão. Isso aqui nós já vimos.
o período, né, da infância, até 3 anos, então, muita capacidade perceptiva, focar os olhos, ouvir, tem pouco controle motor, não tem autoconsciência, então, ai, tá rindo para mim. Não, a criança está lá fazendo assim, mas ela nem sabe, né? Aqui as ações do bebê, os reflexos, a questão intencional. Então, por favor, assistam lá os vídeos que eu passei lá para vocês sobre a questão dos bebês, é muito importante. A capacidade de aprender aqui, os sons, o choro. Então, o bebê, ele precisa ter um espaço aconchegante, limpo, sem muito estímulo. Então, tem família que se mata, né, para decorar o quarto. Não. Mínimo de decoração possível. O mínimo. Então, até os arquitetos, né, quem contrata aí arquiteto hoje, eles estão estudando sobre isso. Sobre a questão dos estímulos, como que um quarto de bebê deve ser organizado. A casa do bebê. Então, às vezes, a mãe, né, o pai, principalmente, às vezes, né, não tem nem muito poder aquisitivo, mas é o primeiro neto, é o primeiro filho, e daí compram lá um monte de coisas desnecessárias. O bebê aprende a apanhar, né, a segurar, apanhar os objetos, a sentar. Aí aqui tem que cuidar, né? Tem gente que pega de qualquer jeito, você pode machucar o bebezinho aí. A questão aqui dos objetos, da maneira sistemática, a linguagem, os sons, a lalação, começa a cantar, a cataracolar, né? A balbuciar. Por isso que é muito importante sempre conversar com o bebê. A questão aqui, intencional, manter o contato ocular. O bebê, ele vai se envolver aqui em jogos sociais, os pais, a interação. Então, hoje, os próprios berçários, eles mudaram muito. O bebê fica mais no chão do que no próprio berço. Aqui, de 8 a 18 meses. Então, a capacidade motora do bebê, o desenvolvimento, ele pode gatinhar, andar, sem forçar, sem colocar no andador. Já é capaz de apanhar, de segurar objetos pequenos. Então, quando a criança, você vai trabalhar para ele comer sozinho, então essa bagunça que ele faz, ele brinca com a comida um pouco, não faz mal, pode deixar. Né? Ali, ó, a mãe colocou um macarrãozinho ali para ele brincar, pode colocar uns pedacinhos de fruta, que ele não vá se afogar, logicamente. Sempre, né, lá na BNCC, e hoje tem, né, nós temos, qual é o tipo de brinquedo para cada idade. Isso as lojas e as fábricas que vendem brinquedos também já se especializaram. Aqui o desenvolvimento cognitivo intencional, o campo de exploração. Então, a família, né? Você tem que tomar cuidado aqui, pessoal, para a criança não se machucar. Eu tive um colega, também teve bebê, meio descuidado, ele e a mulher. Ele tomou 1 litro de álcool, achando que era água. Deu a maior confusão. E vocês sabem que quando chega no hospital com a criança, que essa criança sofreu acidente, sofreu por negligência da família,
tem que acionar, o hospital é obrigada a acionar o conselho tutelar. Chamar, né, dar uma chamada de atenção nesses pais aí. A questão aqui dos 8 a 12 meses, o aparecimento, a autoconsciência, o interesse por criança, o desenvolvimento físico também, né, que ele já está andando, correndo. Pessoal, aqui eu estou falando de criança que não tem nenhum laudo. Capaz de segurar o lápis, a caneta. Pessoal, esse movimento de pinça aqui não é tão simples assim para criança. Não é tão simples assim. Então, às vezes, a professora vai lá e força. Criança até 3 anos tem que dar lápis. Depois, claro, tem o tamanho de lápis para cada idade. Então, às vezes a mãe vai lá, né? A criança está riscando aqui, igual essa criança aqui, mas ela não tem ainda essa maturação neurológica aqui para fazer o movimento de pinça. Tanto que nós que trabalhamos com crianças que têm atraso neurológico, nós temos que estimular muito esse movimento de pinça aqui. Então, é feito vários exercícios. Opa, acho que aqui não tem nada, ó. Perdeu-se. Bom, aqui aos 3 anos de idade, a criança já pode formar algumas frases completas, usando as palavras. Até que ano que a criança deve falar completamente? Até 3 anos e meio. Até 3 anos e meio, ela já deve estar falando todas as palavras, inclusive as com R. Tá? Inclusive as com R. Por quê? O R é o último som que ela vai aprender, é o último som que ela aprende. Eu vou esperar, a criança não fala nada, nada. Eu vou esperar até 3 anos e meio? Não. Ela já tem, tem uma criança lá de 6 meses, 8 meses, não faz nem um barulhinho. É bom já ir levar num profissional, conversar com a fono, às vezes é falta de estímulo. Tem família que deixa muito no berço e tem família que fica com a criança muito no colo. Tem que balancear. Então, sempre observar essas questões aí. Entender o quê? A diferença entre linguagem e fala e pensamento. A linguagem é a interpretação do pensamento. A fala é o ato motor, é o som. Eu estou falando. De repente, eu não falo, mas eu tenho a linguagem, eu tenho a interpretação. Por isso que não se utiliza mais o termo surdo-mudo. Não existe pessoas mudas. Existem pessoas que se comunicam diferente, que não utilizam a fala. Então, a criança pode ter a linguagem, a interpretação, mas ela pode não ter a fala. E assim, ó, agora deu uma melhorada, mas teve um tempo nesses CBs, o que tinha de criança com problema. Então, muito infantilizado. Muito infantilizado, muito. E às vezes você percebe o quê? A própria questão de estímulo, porque a mastigação tem todo um processo. Por isso que a questão amamenta, daí toma mamadeira,
daí vai para o pastoso, né? O líquido, pastoso, sólido. Tem um trabalho que as fonos fazem com maçã, com as crianças, com a mastigação. Por quê? Cada som, a boca tem um posicionamento, a língua tem um posicionamento. Eu tive um estudante há muitos anos atrás, eu nem lembro, acho que foi em 85, 1985, eu lembro dele até hoje. Aquela mãe era um barato, gostava dela, a gente era bem amiga, eu e ela. Mas ela só faltava mastigar para aquele menino. E ele era um menino assim, fofo, lindo. Daí, naquela época, eles levavam o lanchinho para a escola, na lancheira. O pão, gente, ela colocava o pão com queijo, ela picava o pão. E a fono, né, a fono me conhecia, e um dia a fono disse, ela continua picando o pão. O pão para o fulano, eu falei, continua. Então, todo esse processo, por isso que é importante, quando a criança ela tem um atraso no desenvolvimento da fala, fazer esse trabalho junto à fono, pediatra, uma nutricionista. O ideal é uma equipe interdisciplinar aqui. Bom, a questão aqui de compreender o mundo à sua volta, a questão psicossocial dessa criança. É claro que existem aqui a questão egocêntrica. Então, tem gente que fala assim, como eu escuto professor falar isso. Criança de 3, 4 anos, a criança é egoísta. Eu já vi em laudo isso, em relatórios, em avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Não, a criança ela não é egoísta. Nós sim somos egoístas. Adulto é. Tem um monte de adulto aí que só enxerga o seu umbigo. Só ele que está certo, não consegue sair do seu ponto de vista e enxergar o do outro. A criança, não. Ela está construindo o seu psique. Então, o mundo dela apesar dela fazer todo esse movimento, o mundo dela é um mundo restrito. Então, ela enxerga tudo é dela. Por isso que as crianças ficam lá, né? Um puxa para cá e outro puxa para lá. Aí chega o adulto e grita e fala que elas são egoístas. Não, tem que entrar, conversar, dialogar. Dá para cortar no meio? Não dá. Então, cada um vai brincar um pouquinho. Tem que negociar às vezes. Aqui, né, a questão, um pensamento sobre o entorno, tem certeza, eu achava que girava ao redor de mim. Então, infelizmente, a família, muitas vezes, a própria escola, poda a criatividade da criança. Poda a criatividade da criança. O egoísmo e o egocentrismo, que eu acabei de falar, que eu trouxe a definição de Piaget, a questão animista. O que é essa animista? Ela atribui vida às coisas. Então, ela bate na cadeira, ela pede desculpa. Ela acha que a cadeira tem vida. Isso aí vai até 2 anos, 3 anos, depende. Realista, ela atribui existência ao real. Medos não reais. Então, ela tem medo do escuro. Tem medo de sapo. Gente, eu sempre achei. Tem microfone ligado aí, pessoal. Então, tem medo de barata, medo de rato, sei lá o quê. Artificialista. Vamos parar a chuva. Acha que pode parar a chuva, o vento.
Então, ela vai construindo aí. E nós também temos a teoria de Melanie Klein. Melanie Klein traz a questão do seio bom, do seio mau, a questão da inveja, dos ciúmes, principalmente aos 3 anos. Bom, pessoal, a segunda infância, que vai até 3 anos. A pré-escola geralmente é para começar aos 4, mas cada hora eles falam uma coisa. Aqui a aparência física, ela se torna aqui mais semelhante à do adulto. A lateralidade, ela começa a se definir. Então, durante muitos e muitos anos, acreditava-se que o estudante que escrevia com a mão esquerda era retardado. Inclusive, você encontra isso em escritos bem lá de trás, tá? Em escritos bem lá de trás. E a própria escola, eu acredito que até os anos 70, por aí, 80, amarrava o braço da criança. Ela só poderia escrever com a mão direita. E isso não é verdade, porque quem vai definir a lateralidade ou a preferência é o cérebro. Aqui é a questão das atividades. Como eu já falei várias vezes, eu acho um crime o que se faz com as crianças, dar celular para elas. Elas têm que rasgar, colar, pintar. Tem criança com 4 anos que não domina tesoura. Nós trabalhamos, por exemplo, o uso da tesoura. Primeiro, a criança vai rasgar. Primeiro ela rasga, ela amassa. Depois ela vai cortar a massinha. A gente começa a fazer um trabalho de cortar massinha. Depois vai para o papel. Então, isso aqui é o mundo da criança. O pensamento aqui ele é o quê? Egocêntrico. Então, ela vai desenvolvendo esse psique dela, a função simbólica. Por isso, faz de conta é importante para ela desenvolver a função semiótica. Então, faz de conta, gente, brincar de casinha, de roupinha, botar o sapato da mãe, andar pelo meio da casa, sei lá. Aqui a questão de contar, lidar com quantidades, trabalhar sempre no concreto. O ábaco nós temos. O ábaco é muito bom para trabalhar com as crianças. A questão aqui da independência, do autocontrole, a identidade, o jogo, o egocentrismo começa a diminuir aqui nas relações sociais. Começa a diminuir significativamente. Olha ali, colocar o sapato parece uma atividade simples. Fazer o laço, amarrar, pular corda, andar de bicicleta, caminhar, pular, nadar. Bom, pessoal, a terceira infância, dos 6 aos 12 anos. Características. Aqui ela é mais independente, logicamente, se ela foi estimulada para ser mais independente.
Se ela gosta da rotina, a questão aqui da criança, se ela pensa antes de falar, ela tem mais respeito. Aqui pode-se trabalhar mais a questão das regras com ela, explicar o que pode, o que não pode naquele ambiente. O que ela gosta mais, o que ela respeita, que tipo de história que ela gosta. Às vezes ela é fantasiosa, exagerada. Saber, ela já começa a querer distinguir entre ficção e realidade. Ela começa aqui a pensar, mas será que isso é verdade? Será que não é? A questão dos pesadelos, às vezes a criança tem muito pesadelo aqui. O bom humor, acorda mal-humorada, começa a interiorizar o sentido de obediência, experiências. Ela ainda tem uma questão de imitação, mas ela começa a criar a própria identidade dela. E a escola, a BNCC, toda a proposta curricular nossa, brasileira, é muito relevante, porque você sempre vai trabalhar o quê? A identidade dessa criança. Se ela tem medo de escuridão, de escrever, ela já começa a fazer contas simples, a escrever frases simples, lá nos 6 anos. Pessoal, a faixa etária de 10 a 12 anos. Aqui ela começa o período de desigualdade, maior velocidade, ela quer mais jogos de coordenação. Se ela usar o celular, ela vai mais para os jogos, né, eletrônicos, trabalhos em grupos ou em equipes. Ela começa a assimilar regras mais complexas. É claro, se isso é trabalhado com ela. Ela já começa a ter aqui resistência ao cansaço, um período de desenvolvimento intelectual aqui. Pessoal, em relação a esse slide, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu não vou mais voltar nesse material, né? Que eu já fiquei um tempão aí indo e voltando. Tá tudo certo? Semana que vem tem... Tranquilo, professora. Obrigada. Oi, Márcia, fale. Márcia. Oi, professora. Eu só comentei que está tudo ok. Para mim, está tranquilo. Os seus slides estão bem explicativos. Ah, então tá bom. Pessoal, semana que vem tem a apresentação do livro. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o trabalho do livro. Não? Ah, eu não vou... Gente, olha... Sabe, tem gente que eu pergunto aqui na aula, daí depois começa a me mandar o WhatsApp e tudo mais. Não, eu não me incomodo de responder. Professora? Só um minuto. Eu não me incomodo nenhum de responder, de atender e-mail, tudo. Mas aí deixa para o último dia, eu não vou mais tirar dúvida de trabalho no último dia. Pode falar, Adriana. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, estou ótima. Opa! Então, uma dúvida que eu tenho, lá sobre o trabalho que a gente vai apresentar semana que vem, a gente vai apresentar sobre o bullying, né? A gente coloca alguns tópicos, e nesses tópicos a gente pode falar sobre um caso? Se vocês quiserem relacionar o livro de vocês com algum caso de bullying, pode, senão não, independente. Você pode, por exemplo, eu vou falar sobre drogas, né? O nosso livro é sobre drogas. Então, eu posso relacionar a exemplos de uso de droga. O nosso livro é sobre a violência. Então, o que eu vou fazer? Sobre a violência, eu vou relacionar
Então, vocês podem fazer um slide, um painel. Pessoal, eu só vídeo, tá? Eu não estou mais trabalhando, deixando, porque quando eu vou gravar lá no YouTube, o YouTube está me proibindo de gravar, por causa de direitos autorais. Por isso que eu não passo vídeo. Aliás, eu não passo vídeo na aula, porque eu já acho assim, a gente já tem pouco tempo, e daí eu coloco os vídeos lá para vocês assistirem. Então, primeira coisa, vocês vão falar do autor do livro. Do autor. Depois, vocês vão explicar sobre o livro. Ah, o livro é em capítulos. Vocês podem ir falando cada capítulo um pouco. Ao final, as considerações finais desse livro. Então, o que vocês aprenderam? O que esse livro trouxe de bom para vocês, para a vida, para a carreira, para o profissional? Puxa, esse livro vai ajudar os professores, a escola, os pais. Poderia trabalhar esse livro. Eu trabalhei muitos anos no SESI e nós tínhamos grupo de estudo com os pais. E naquela época, isso há muitos anos, você não nem sabia, você nem tinha artigo, você não tinha internet. Então, eu pegava um livro, eu e os pais, e quem coordenava, não era só eu, o trabalho, nós escolhíamos um livro, eu e os pais, nós tirávamos cópia, e cada encontro nós estudávamos um capítulo daquele livro. Ok? E, ao final, vocês colocam as referências. Pois não, Adriana, pode falar. É 10 minutos ou é 20 minutos? Não, é sempre 10 minutos. Ah, tá. É que eu estava em dúvida aqui com outra questão aqui que eu acho que eu marquei errado, mas então tá bom. Geralmente é 10 minutos. Se passar um pouco, tudo bem. O outro trabalho, eu deixei mais à vontade, como era o primeiro trabalho que vocês tinham apresentado comigo, eu deixei mais à vontade. Se vocês passarem um pouco, não tem problema. Mas o ideal de uma apresentação, hoje até uma apresentação de mestrado é 30 minutos. Então, você fica 3 anos debruçada numa pesquisa e você tem que ir lá e apresentar em 30 minutos. Ensaia uma apresentação antes, porque isso é nítido, você vê nitidamente o grupo que está em harmonia e o grupo que cada um pegou um pedacinho e agora a gente vai lá, dar um jeito e sair dessa. Tá? Então, se organizem, discutam o livro antes, façam um encontrozinho no Meet, no Skype, aonde vocês acharem necessário. Essa troca é muito importante para a apresentação do trabalho. Ok? Entre vocês. Mais alguma dúvida? Não? Mais alguma questão? Então, vamos para o slide 4, que eu postei lá. Então, eu vou entrar um pouco, especificamente, no desenvolvimento motor. Hoje eu vou entrar um pouco mais no desenvolvimento motor. Então, nós já discutimos bastante a questão do desenvolvimento afetivo, do desenvolvimento social, do desenvolvimento cognitivo e a questão motora, que é fundamental. Então, tem muitas crianças hoje com laudo, com atrasos. Eu até postei lá para vocês, já desde o início do semestre, o livro do Neto, que tem todo o desenvolvimento motor que os CEMAs, os Centros de Avaliação da Prefeitura, utilizam, toda aquela escala. Então, quem tiver interesse em trabalhar com criança, é um material que deve ser aprofundado. Então, vamos ver lá um pouco sobre o desenvolvimento motor.
que eu tenho que pensar? No indivíduo, no ambiente e na tarefa. O que é esse indivíduo? Nós temos lá a hereditariedade, a questão da biologia, da natureza, os fatores intrínsecos. Então, desde a fecundação, todo o desenvolvimento desse estudante, dessa criança. Então, a questão pré-natal, pós-natal, nascimento, como que ela foi alimentada, como que ela foi estimulada, como que ela foi trabalhada, que ambiente é esse, que família que ela teve. Tudo isso. O ambiente, então, a experiência. Será que ela vive num ambiente onde ela é encorajada? Ela é encorajada. Os fatores intrínsecos aqui. E daí os 3 aspectos. Motores, o movimento, os aspectos perceptivos. Por isso da importância de trabalhar os 5 sentidos. Então, quando a criança está lá, né, pega o papel e chacoalha o papel e põe na boca e amassa e passa assim, ela está trabalhando os 5 sentidos. Principalmente quando você vai trabalhar com crianças que têm deficiência intelectual, tá? Deficiência intelectual, você vai trabalhar muito os 5 sentidos. Por quê? Porque todo o processo de aprendizagem, ele vai perpassar por onde? Pelo sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico. O que é o sistema nervoso periférico? É toda a nossa periferia. Então, eu vou dar um beliscão na criança, né? Vou lá, dou um beliscão nela. Nós que trabalhamos com criança que tem pouco, é claro que você não vai dar beliscão, mas você vai passar coisas ásperas nela, você vai pegar a esponja, né? Eu trabalho muito com esponja com eles, para ir desenvolvendo a questão tátil, olfato, trabalhar com cheiros diversos, a questão da gustação, da audição, da visão. E os aspectos energéticos. O que são esses aspectos energéticos? É a energia que essa criança tem. A criança tem que ter energia. Se ela não tem energia, alguma coisa errada tem com ela. Alguma coisa errada tem com ela. Ou com a alimentação, ou com os estímulos. Alguma coisa aí não está certa. Pessoal, nós vamos adentrar um pouco em Vítor da Fonseca. Se eu não me engano, eu já citei o Vítor da Fonseca. Ele estuda a questão da psicomotricidade, como o Vallon também. Então, o que é esse movimento? Então, Vítor da Fonseca, ele defende muito, tá? Muito, muito, muito a questão, tá? A questão aqui do movimento, ok? Do movimento aqui. Então, nós temos que pensar neste movimento, nesta prática, tá? Nesta prática aqui. Pessoal, a ciência que tem como quê? O objeto de estudo, o homem, o corpo em movimento, a relação, o processo de maturação cognitivas, afetivas, orgânicas aqui. A questão do conhecimento básico, o movimento, o intelecto e o afeto. Vocês vão perceber que o quê? Que tudo isso nós já discutimos.
Que essa criança, ela precisa ter o quê? Um ambiente seguro, onde ela possa se movimentar, ela possa brincar, ela possa explorar. O que é essa psicomotricidade? O que é essa psicomotricidade aqui? O que é isso? Tá? Nós temos que trabalhar aqui. O que nós temos que trabalhar aqui? A questão da concepção do movimento integrado, vividas pelo sujeito, pela individualidade, pela linguagem, pela socialização. Aqui nós temos aqui a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Então, assim, quem pretende trabalhar com criança deve procurar essa sociedade, até para entender, se aprofundar. Eu não lembro, pessoal, se no currículo de vocês tem uma disciplina de psicomotricidade. Tem alguns cursos que tem. Eu não lembro, eu acho que de vocês é dinâmica de grupo que tem, que daí já é uma outra perspectiva. Então, a psicomotricidade é uma ciência que tem o quê? O objeto de estudo, por meio do quê? Do seu corpo em movimento, o mundo interno, externo, as suas possibilidades aqui, o agir com o outro, com os objetos. Está relacionado aqui à maturação, o que eu venho insistindo desde o início. Gente, um dia eu vi uma mãe dando comida para uma criança, eu falei, não, eu não acredito. Ela socava assim. Tem gente que eu estou sem colher aqui perto, geralmente, aqui é cheio, né, de colher e tudo, que aqui eu como, janto, sei lá. Pega a colher assim, ó, vai socando na boca da criança. Eu já vi atendente fazer isso. Então, a maturidade, né, dela levar a maturação, levar essa colher à boca. Então, o que é psicomotricidade? Ela vai detectar a dificuldade de aprendizagem pela análise do desempenho da criança. Então, existem profissionais que trabalham como psicomotricistas. Eles vão fazer a análise daquele estudante, daquela criança, daquele adolescente, e daí eles vão trabalhar com o quê? Com a reeducação psicomotora. Então, a história de experiência do lúdico, da adaptabilidade de cada etapa do desenvolvimento. Então, por isso que quem trabalha na educação infantil deve ser um profissional muito bem formado, principalmente em quê? No desenvolvimento infantil. E olha, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Tem gente que não tem perfil para trabalhar com criança. Eu já coordenei vários CMEs, eu já trabalhei muito em pré-escola, eu já trabalhei em berçário. Olha, não tem perfil, não entra no mundo da criança. É igual autista. Igual é para a educação especial. Uma época, a prefeitura ainda paga um percentual lá a mais para quem vai para a educação especial, mas o Estado cortou. Porque a pessoa ela ia para a educação especial inclusiva, porque ela ia ganhar o percentual a mais, não porque ela tinha um perfil. Você trabalhar com um autista, você tem que entrar no mundo dele, é igual ser terapeuta.
Tem pessoas que vão fazer o curso de psicologia, vão trabalhar em instituição e não querem. Eu tenho uma amiga que se formou comigo há muitos anos, né? Eu sou formada há anos. Ela nunca quis trabalhar em instituição, ela tem clínica lá em Balneário até hoje. Tem pessoas que não adianta, porque você tem que, se entregar para aquilo. O que é a psicomotricidade? É a capacidade de coordenação e integração das funções motoras e psíquicas em resultado do quê? Da maturação do sistema nervoso. Então, não adianta eu amarrar o braço, né? Eu vou colocar o braço lá para trás. O cérebro está lá. O cérebro está lá dizendo, não, é a mão direita que a criança vai escrever. E antigamente, há muitos anos atrás, muitas mulheres, elas tinham filhos de parto normal, que jamais elas iam conseguir. Então, a parteira colocava a mão, sei lá o quê, e puxava. Puxava o bebê a qualquer custo. Daí aqui, às vezes, já deslocava a criança, né? Puxava lá um lado, não puxava o outro, sei lá o quê. Até para o nascimento tem que ter o quê? Uma maturidade. Aqui ainda, né, Vitor Fonseca. O que é isso? É o estudo das funções, das perturbações que vão dar problemas aqui na integração. Então, a psicomotricidade, ela está relacionada com todos os aspectos, cognitivo, afetivo, e o sistema nervoso central, podendo abranger aqui a questão adolescente, adulto. Existe hoje trabalho de psicomotricidade com a terceira idade. A conexão aqui. Então, você pode fazer a formação e se tornar um profissional, né, dentro desta área. Essa conexão, essa dialética. Então, a psicomotricidade, ela vai além, ela é algo transcendental. Por quê? Porque ela vai além entre a mente e o corpo, o pensamento e a ação, a questão psicológica e motricidade. Então, ela destina-se aqui ao potencial relacional de aprendizagem. É a questão da reeducação psicomotora. Quem é que precisa de reeducação psicomotora? Depende, tem que fazer uma análise. Uma criança que está com 2 anos e não caminha ainda. Uma criança que está com 6, 7 anos, está lá na escola, não consegue fazer o movimento de pinça, não consegue pintar dentro do círculo. E aí, eu já falei para vocês, vejam os vídeos lá do professor, eu acho que deixa eu achar aqui, Arquimedes, que ele vai trabalhar o quê? Os 7 processos mentais da matemática. A classificação, a seriação, a conservação, trabalhar todos os aspectos da matemática, o dentro, o fora, em cima, embaixo, o grande, o pequeno. Pessoal, tem adultos que eles vão subir uma escada, eles são totalmente desordenados. Tem pessoas que vão dançar, não tem ritmo. São desordenadas, né? São desengonçadas, como se fala no público. Então, a psicomotricidade, ela é o quê?
a capacidade de se movimentar com quê? Com intencionalidade, com exercício. Aí você vai trabalhar todos aqueles aspectos da aprendizagem. A questão da memória, da atenção, do raciocínio, da discriminação. O estudo da psicomotricidade, os processos, as tensões, as desconcentrações, a análise, o controle, a relação, o processo cognitivo, afetivo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, a criança age com ela mesma. Quando ela é bebezinha, ela está lá, ela pega o pezinho, ela pega o dedinho, né, e fica ali. Aí ela vai agir sobre o objeto. Só que esse corpo que ela está brincando é o objeto dela. Aí depois ela vai pegar um brinquedinho e tal. Em seguida, ela vai agir sobre o objeto. E, finalmente, ela age sem o objeto. Então, por isso da importância de se trabalhar toda a questão da exploração na educação infantil. A educação infantil, a última coisa que você dá para uma criança é um lápis e uma folha. E aqui é muito interessante. Quando eu tenho lá na proposta da educação infantil até o 3º ano, que um dos conteúdos a serem trabalhados é a identidade, eu tenho que trabalhar o quê? Esse corpo percebido. Tem adultos que não têm esse corpo. O corpo conhecido, o corpo vivido, o corpo representado. Vocês já viram pessoas altas? Que andam assim, ó, para baixo. Ela é muito alta, ela anda assim. Não, é porque ela não. Aí tem alguma questão dela, desse corpo não percebido. Tem aí fisioterapeutas que trabalham a questão da postura e tudo mais. Então, lá na educação infantil, no 1º aninho, 2º, 3º, se pede muito para a criança se autodesenhar. É muito importante, inclusive, vocês fazerem esse exercício. Como é que você percebe o seu corpo? Tem as pessoas que são obesas, comem e não se acham obesas. Tem pessoas que não comem, dão um palito e acham que estão sempre gordas. Será que o corpo, que a criança percebe, que o adolescente, nós vamos trabalhar lá na frente. O adolescente tem um problema grave de percepção de corpo. Por quê? Porque há um rompimento de fase. Então, existem rompimentos de fase, pessoal, que são muito trágicas. O nascimento é trágico, por quê? Porque a criança sai do mundo aquático e ela leva aquele choque. Ela grita porque ela quer? Não. Ela sente dor. Ela vai ter que respirar por ela mesma. O médico não foi lá, ai, bebezinho, bebezinho, agora você se acalma. Não, ele vai lá e puxa, não tem o que fazer. Aí tem aí os partos aquáticos, né? Os partos de cócora, enfim, né? Tem vários. Então, o ideal quando a criança é retirada do ventre da mãe, ser colocada em cima da mãe. É muito bom quando o pai fica lá, pega o bebê no colo, enfim. Outro rompimento, vai para a escola.
Ai, meu filho vai para a escola e pronto. Não, tem que ter uma preparação. Sai da pré-escola, sai da educação infantil e vai para o primeiro aninho, tem que virar agente a qualquer custo. Sai do 5º ano e vai lá para um colégio de ensino fundamental, né, que tem aqueles grandões. Então, tem uma série de fases aqui que são complicadas. E a fase da adolescência, que o adolescente, ele se acha feio, ele começa a ficar desengonçado. Outro dia eu estava atendendo uma menina, pensa uma menina linda, gente, olha, linda. E ela não quer aceitar, ela quer brincar de boneca. Ela tem, acho que, deixa eu ver quantos anos que ela fez agora, 12 anos, ela cresceu muito, e ela já está com os peitinhos, um pouquinho menor que o meu, assim. E a mãe está sofrendo com ela em casa. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguma questão? Isso aí eu já coloquei lá, de 10 a 15 minutos. 10, né? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Vocês estão acessando o AVA, vocês estão vendo os vídeos, lendo os artigos lá, tudo? Ok, pessoal? Então, hoje eu dei uma acelerada aí, porque nós estamos com os conteúdos meio atrasadinho aí. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Eu vou fechar aqui a gravação.